Hoje eu vou falar sobre cães incrivelmente fortes, agressivos e extremamente ferozes com mandíbulas muito poderosas. Não gostaria de encontrar esses cães se eles não estivessem de focinheira. Algumas raças até foram proibidas de serem criadas e mantidas em muitos países ao redor do mundo. Essas raças podem lidar com lobos, ser várias vezes maiores do que pessoas e alguns desses cães até conseguem dar conta de um urso. Esse é o Wildlife e hoje eu vou mostrar as raças de cães mais perigosas e agressivas do mundo. Cão de açougueiro. Esse é o apelido do nosso primeiro convidado e acertou quem pensou no Rottweiler. Muitos conhecem esses cães por sua grande disposição de cão de guarda e sua resistência sempre foi uma grande ajuda para os policiais. A propósito, eu não expliquei porque eles são chamados de cães de açougueiro. Os Rottweilers eram adequados para transportar carretas pesadas de carga de carne da fazenda para o mercado e também conduzir gado grande, em particular touros. Você sabe o porquê a existência desses cães foi questionada? Pelo simples fato dos trens surgirem na Alemanha. Mas os apreciadores de cães rapidamente conseguiram não apenas salvar essa raça, mas também os apresentou à polícia, onde graças à força e resistência dos cães de açougueiro, eles se mostraram excelentes. Bem, olhando as fotos desses animais, eu penso que seria possível contratar uma equipe inteira deles e nem precisaria de policiais humanos. Afinal, esse cão pode pesar cerca de 50 a 60 quilos e, em termos de força de mordida, ultrapassa outros cães. Claro, se uma pessoa pensa em ter o seu primeiro animal de estimação, o Rottweiler não será a melhor opção. O cão é muito perigoso e apenas um verdadeiro apreciador de cães pode lidar com ele. Em boas mãos, esta máquina se transforma num cão obediente e leal que ama o mundo e as pessoas e nunca machucará ninguém. Bem, se você já está no pet shop tentando diferenciar o Rottweiler de outros cães, aí uma dica, sua cor é única, preto e castanho. American Bully. O tronco desse animal desperta uma admiração entre os ávidos atletas e seu comportamento dá a impressão de um amigo do homem leal e dedicado, mas eu teria cuidado com esse cão. Difícil achar fofo e bonito um cão que seus ancestrais lutaram contra touros. Concorda? A história do American Bully começou na Inglaterra há muitos anos quando o bullbaiting era popular. Bulldogs foram usados diretamente para esse fim, daí o nome da raça. Eles estavam ganhando popularidade, custando muito dinheiro, mas um dia o bullbaiting foi proibido por lei e os bulldogs não eram mais necessários. As pessoas venderam seus cães e os enviaram para o mundo todo. Por isso, muitas espécies de bulldogs sofreram grandes mudanças. Já o belo American Bully permaneceu o mais semelhante possível aos seus ancestrais ingleses. Sua aparência continua intimidante, poderosa e musculosa. Focinho curto, cabeça grande. Um fato curioso, o valentão americano é quase o único dono de um sistema nervoso estável entre todos os cães. Difícil o que intimide esse cão. Se não acredita em mim, confira você mesmo. Uma coisa você pode ter certeza. American Bully protegerá seu dono a qualquer custo. O título dele, o lutador até o último suspiro, fala por si. Mas este belo cão não é agressivo ou briguento. Pelo contrário, de acordo com muitos cientistas, o American Bully é mais inteligente que o pastor do Cáucaso, Mastiff e outros cães. Pastor alemão. Esse famoso cão-pastor é fácil de treinar, gosta de crianças e não é agressivo. A raça apareceu recentemente, pouco mais de 100 anos. A propósito, foi criado artificialmente. Sangue de lobo corre nas veias desses belos animais. Talvez as pessoas os tenham criado com o objetivo de proteger o gado. Na época que estourou a Segunda Guerra Mundial, os pastores alemães voltaram a ser úteis. Eles foram usados de uma maneira bem comum. Traziam sacolas com remédios. Em outras palavras, eram paramédicos de 4 patas. E eles também foram mensageiros e até caçadores de minas. E não fugindo do tema Segunda Guerra Mundial, vale ressaltar outra curiosidade. Como na época a Alemanha não despertou os melhores sentimentos nas pessoas, a raça foi renomeada para pastor alemão. E esse é o nome até hoje. Mesmo que a raça seja inferior em força de mordida a outros cães, ele ainda tem grande massa, dentes afiados e, o mais importante, uma mente afiada. Combinação que torna o pastor alemão um cão perigoso e muito poderoso.
Malamute do Alasca. Essa raça é muito bonita e incomum e, ao mesmo tempo, uma das mais antigas da Terra. Recebeu esse nome em homenagem à tribo que, segundo a lenda, criou esses bichos. Por muito tempo, animais grandes e resistentes foram usados para puxar trenós no extremo norte. Em 2010, os Malamutes do Alasca foram proclamados símbolo oficial do maior estado dos Estados Unidos, o Alasca. Eles são muito parecidos com lobos. Alguns podem pesar mais de 40 quilos. A pelagem grossa os mantém aquecidos em qualquer geada e seu corpo musculoso os ajuda em qualquer obstáculo no caminho. Apesar da sua docilidade, os Malamutes do Alasca são cães peculiares, sempre tentando marcar seu território. A propósito, lembra que eu falei da semelhança com lobos? Os Malamutes do Alasca também nunca latem, mas têm vários outros sons em seu arsenal, desde os mais característicos resmungos até gritos, gemidos e grunhidos. Além disso, esses cães têm patas ágeis. Parece que herdaram de seus ancestrais algumas habilidades para segurar facilmente a comida ou abrir a porta como se tivessem uma mão com 5 dedos. O Malamute do Alasca nos surpreende não apenas pelas patas, mas também com sua força. Essas fofuras podem puxar uma carga de até 1,5 toneladas. E se você já queria ter esse belo animal, aqui está o último argumento a seu favor. Os cães dessa raça não apresentam mau cheiro, nem quando estão molhados. Além disso, sua inteligência é invejável para muitos adultos. Os Malamutes do Alasca foram usados para treinar a inteligência artificial no modo de pensar do cão. Cane Corso. Esta é uma raça de cães italiana que desperta vários sentimentos. A origem exata da raça ainda é desconhecida. Muitos acreditam que foi usado pelos antigos romanos, que o usavam em brigas, mas depois se transformou num simples cão de guarda. Cane significa cachorro e corso significa forte ou protetor. Este animal de 50 quilos resistirá até o fim por sua família e poucos o impedirão. É por isso que a raça tem prós e contras. Por um lado, eles podem ser leais, gentis e fortes. Por outro lado, podem ser impertinentes, perigosos e assustadores. Tudo depende do treinamento, que nem todos sabem dar. É importante que o dono esteja em uma boa forma física para conter o impulso do cão e dar espaço para o cane corso liberar a sua energia. Zeus. Zeus é um nome adequado para qualquer animal grande e, nesse respeito, o recordista Zeus faz jus ao nome do deus grego. Ele é considerado um dos maiores cães de todos os tempos. Em 2011, Zeus foi listado no Livro Mundial de Recordes por seu tamanho de tirar o fôlego. Ele tinha 112 centímetros e pesava 70 quilos. Mesmo nas 4 patas, Zeus era enorme. Mas se ele ficasse nas patas traseiras em pé, parecia um gigante com 2,23 metros. Se ele era grande em comparação com os humanos, imagina comparado aos objetos da casa. Zeus parecia um gigante. Os donos de Zeus passavam por maus bocados. Todos os dias davam a ele cerca de 15 quilos de comida para manter ele em forma e dirigiam Zeus em um caminhão. Afinal, ele não cabia num carro pequeno. Infelizmente, o recordista não está mais entre nós. Faleceu em 2014, aos 5 anos. Curiosamente, Zeus tem um sucessor digno e com o mesmo nome. Um dog alemão chamado Zeus se tornou o maior cão do planeta em 2022. A altura do gigante de 2 anos é de 105 centímetros. Os donos prestavam atenção em seu tamanho. Ainda filhote, Zeus se destacava pelo tamanho incrível e era o maior da ninhada. Com certeza, Zeus não vai parar por aí. Ele come 12 xícaras de ração para cães de raça grande todos os dias para ficar em forma e maior. Millie. É difícil Zeus passar despercebido. Onde quer que ele esteja, será visível porque é impossível não ver um gigante desse. O mesmo não pode ser dito de Miracle Millie, a oposta do recordista do dog alemão. Millie é a menor cadela do planeta. Ela é chihuahua. Até aqui, nenhuma novidade. Millie é várias vezes menor do que Zeus porque sua altura é de 10 centímetros. Ela é tão pequenininha que óculos, tênis, cédulas, bolas parecem grandes comparadas a ela. Mananica. E pense bem, Millie é uma cadela adulta. Imagine como ela era miniatura quando filhote. Como dizem os donos de Millie, ela era menor do que um smartphone. Aliás, eu comparei ela com Zeus por um motivo. Se é impossível não ver Zeus, Millie pode se perder facilmente na grama baixa. Seus donos dizem que isso acontece com frequência e, por isso, Millie não é fácil de se lidar. Além do tamanho, Millie tem outro recorde. É a cadela mais clonada do mundo. Cientistas da Coreia do Sul criaram 49 cópias geneticamente idênticas de Millie para entender por que ela é tão pequena. Dá uma olhada nesse ataque dos clones.
No momento, Miri já tem 11 anos e, pelos padrões do Chihuahua, pode ser considerada adulta e até uma cachorrinha idosa. E já que a conversa mudou para a idade, vamos dar uma olhada nos cachorros mais velhos do mundo. O recordista de todos os tempos ainda não foi superado. Este é um cachorro chamado Bluey, que viveu no início do século XX. Esse cão pastor australiano conseguiu viver 29 anos. Não sabemos se o recorde será quebrado. Mais recentemente, em outubro do ano passado, morreu um cachorro chamado Peebles, que por muito tempo foi considerado o mais velho do planeta. O Toy Fox Terrier morreu aos 22 anos de idade. Por enquanto, a atual recordista é uma chihuahua mestiça chamada Gino Wolf. A velhinha já tem 22 anos. A idade é alta, mas ela ainda está longe de ser a recordista de todos os tempos. Desejamos boa saúde a Gino e um novo recorde! Sugiro que passemos para dados compreensíveis, dar uma olhada nos cães mais rápidos, porque a velocidade é uma das principais características dos cães. Cada cachorro tem sua própria técnica de corrida, mas dificilmente alguém pode se comparar a uma cadela chamada Conjo. Conjo pode correr com 2 patas dianteiras, e ela faz com confiança e rapidez. Alguns anos atrás, a cadela até estabeleceu um recorde ao correr 5 metros em 2,39 segundos. Quanto aos corredores clássicos, um Whippet chamado Rias é atualmente considerado o campeão. O cachorro corre 100 jardas ou 91 metros em 5,7 segundos. Este é um resultado incrível. Veja como o campeão está correndo! Mas não tem nada demais, porque os Whippets são famosos por sua velocidade de corrida. Apesar de que essa raça não pode ser considerada a mais rápida, mas sim o galgo. Esta raça inglesa é o cão mais rápido do mundo. Os cães dessa raça podem acelerar até 67 a 72 km por hora. Para comparação, os Whippets raramente atingem 60 km por hora. Os galgos são criados como cães de caça, para que num jogo, por exemplo, contra uma lebre, ele consiga pegar ela. E os cães não são agressivos e se comportam bem fora das corridas e são considerados excelentes animais de estimação. Alguns gostam de velocidade e outros de força. Se você é do segundo time, com certeza vai gostar do São Bernardo. Esses cães costumam ser chamados de mais fortes do planeta e por boas razões. Por exemplo, há dados sobre um São Bernardo chamado Ratis Brandy Bear. Em 1978, ele estabeleceu um recorde incrível. O cachorro moveu um carrinho de mais de 2.900 quilos em 90 segundos. Ele o moveu por uma distância de 4,5 metros. E não era na neve, nem no gelo, mas no concreto. E o peso do cachorro era de 80 quilos. Por tanta força, Ratis foi listado no livro dos recordes como o cachorro mais forte do mundo. Infelizmente não tem vídeos com esse registro, mas tem vários vídeos de outros São Bernardos que carregam cargas pesadas e puxam com rapidez e habilidade. Os São Bernardos são cães fortes e confiantes que podem se defender, mas ao mesmo tempo são afetuosos com seus donos. E isso com treinamento adequado, é claro. A incrível força do São Bernardo é explicada em grande parte pelo tamanho do cão. Afinal, essa raça é considerada uma das maiores do mundo. Vamos voltar para esse assunto. Sugiro dar uma olhada nos gigantes do mundo dos cães. Continue comigo para ver as maiores e mais fortes raças de cães do planeta. Mastim inglês. O mastim inglês é uma raça antiga de cães, o maior cão da Europa, o maior dos mastins e a maior raça de cães do mundo. Esses são os títulos que ele tem. E todos são merecidos porque esses mastins são enormes. A altura de um mastim comum não é inferior a 75 centímetros e seu peso não é inferior a 70 quilos. Já o peso do mastim inglês ultrapassa os 100 quilos e a altura chega a quase 1 metro. Para deixar mais claro, esse é o tamanho do lobo cinza, o maior de todos os lobos. É entre os cães dessa raça que se encontra um dos recordistas mais impressionantes de todos os tempos. Estou falando de um cão chamado Zorba. Ele entrou para a história como o cachorro mais pesado e alto do mundo. A altura do gigante era de 94 centímetros e seu peso era de 156,5 quilos. Que gigante incrível! Os mastins ingleses são excelentes guardas, companheiros dedicados e amigos da família. Ele sabe que é grande e intimidador e usa esse poder não contra os seus donos ou as crianças, mas nos inimigos e intrusos. Lebrel irlandês. Esses cães são maiores que os mastins ingleses, pelo menos em termos de altura, afinal, eles não crescem menos do que 79 centímetros e o peso também é grande, cerca de 55 quilos. Ele precisa estar em forma para lidar com um lobo. Esses irlandeses são verdadeiros cães de caça usados para caçar lobos e veados. Ao ver um lobo cinzento, o cão de caça irlandês enlouquece, vira um demônio e não se acalma até o destruir.
Às vezes, eles só brincam com os lobos, especialmente se eles moram juntos. Apesar do seu enorme tamanho, coragem, ferocidade e força, em casa, com seu dono e em tempo livre de caça, o Labrador irlandês é um cão afetuoso, paciente e até tranquilo. Essa raça é como aquele ditado: em casa é uma ovelha, na caça é um leão. Pastor do Cáucaso. Se o Labrador irlandês é comparado com um leão e uma ovelha, o pastor do Cáucaso é comparado com um urso. Eles são semelhantes em muitos aspectos. São fortes, têm pelos grossos e são enormes. O pastor do Cáucaso é um dos maiores cães do mundo. Podem pesar até 110 quilos ou mais e sua altura chega a 75 centímetros. Durante muito tempo, os cães dessa raça foram usados para pastar o gado, protegendo a fazenda, a casa e seus habitantes. É por isso que o pastor do Cáucaso desenvolveu um instinto de proteção do território e de todos os membros da família. Ele pode se proteger e proteger seus donos de qualquer pessoa. Sendo um cão de caça, o pastor do Cáucaso lida facilmente com lobos perigosos e elimina instantaneamente a ameaça. Pode até lutar com um urso. Não só lutar, mas derrotar. Pelo menos ele é capaz de expulsar um intruso do seu território. Nisso é ajudado por uma força incrível, firmeza e latidos altos. Ao mesmo tempo, o pastor do Cáucaso pode se tornar um animal de estimação maravilhoso que será amigável com seus donos. Mas para isso terá que se esforçar. Esse gigante só obedecerá ao líder de caráter forte. Mastim francês. Talvez o cão francês mais famoso seja o Poodle. Esses cães são pequenos, decorativos e não passam medo nenhum. Mas este outro cão inspira medo. O mastim francês é um cão grande que pesa pelo menos 50 quilos. O corpo dos representantes dessa raça é ligeiramente rebaixado, é grande e musculoso. Claro, o tamanho grande torna esse cachorro forte, mas eles também são imprevisíveis. Os mastins franceses têm um pavio curto e se envolvem numa briga mesmo que não sejam provocados. E a luta, acredite, será mortal. A mordida, as mandíbulas e os dentes desses predadores são muito fortes. Por outro lado, com treinamento e atenção adequados, o mastim francês se torna calmo e equilibrado, um excelente defensor e um amigo ideal. American Pit Bull Terrier. O American Pit Bull Terrier tem uma das reputações mais controversas do mundo. Na internet, você pode encontrar muitos comentários negativos sobre o cachorro, dizendo que ele mastiga seus donos ou ataca as pessoas na rua sem motivo. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem que é um dos animais mais dóceis que um ser humano já viu. Então, em qual devemos acreditar? Na verdade, a resposta a essa pergunta é simples. O Pitbull terá a personalidade para o qual foi treinado. Já em 2000 anos antes de Cristo, os ancestrais do American Pit Bull Terrier viviam no território da Europa. A história da raça começa no século XII, quando as pessoas precisavam de algum tipo de animal para a luta espetacular e brutal com touros. Para esse entretenimento sangrento, o Pitbull foi criado. De seus ancestrais do Bulldog inglês, ele herdou a força e a agressividade, e do Terrier, a agilidade e a capacidade de manobra. Junto com as qualidades de luta, a raiva contra outros animais e a amizade com as pessoas foram cultivadas nessa nova raça. E mesmo centenas de anos depois, quando as brigas entre cães e outras atividades cruéis foram proibidas, o Pitbull ainda não era visto com bons olhos. Cães dessa raça foram capturados e mortos. Todos viram um perigo insano e incontrolável neles. Nesse contexto, aliás, o American Pit Bull Terrier foi banido em muitos países. E o número de estados que partiram para o banimento nos Estados Unidos são dezenas. O medo tomou conta e foi se espalhando. Mas talvez você pergunte, você disse que o cachorro foi criado para ser amigável com as pessoas. Então, por que está sendo capturado e morto? O fato é que as qualidades de luta do cão foram usadas por criminosos. Cães dessa raça ajudaram a transportar substâncias proibidas, proteger criminosos e atacar pessoas de quem seus donos não gostavam. Eu vou te contar um fato interessante sobre a mordida dessa raça. Em termos de força, o Pitbull é considerado a média entre outras raças de luta. Seu poder é só de 55 ATM. Ele não tem a empunhadura Bulldog, mas também não deve ser subestimado. Agarrando com os dentes, o cão mastiga o protetor braçal, fortalecendo a pegada. Daí a gravidade dos ferimentos da vítima. Além disso, este cão é geneticamente adaptado para executar 100% qualquer tarefa atribuída a ele. Presa canário. E agora vamos falar sobre um cachorro que é proibido na Austrália, Nova Zelândia e Malásia. Estamos falando do presa canário. Um animal que é uma mistura de dócil, brutal e protetor destemido. Durante muito tempo, esse cão teve uma única função: guardar o gado do seu dono. Tudo devido à sua aparência intimidadora e seu tamanho impressionante.
Mas, como no caso do Pitbull americano, o comportamento do cão dependerá do seu treinamento. Se as pessoas criarem um presa-canário com amor e carinho, ele crescerá para ser afetuoso e dócil. Esses cães de guarda criados na Espanha podem ter até 62 centímetros de altura. Eles são de todas as cores, têm várias manchas ou cores diferentes. Cães de apenas um tom também são encontrados. Mais interessante, na minha opinião, é o comportamento do presa-canário. Como historicamente era um guarda, esses hábitos também se manifestam nos lares. Por exemplo, se o cão vê um intruso ou uma pessoa que nunca viu antes, que veio visitar o seu território, ficará na cola, por perto, durante muito tempo. E se os visitantes decidirem violar os limites, primeiro o cão os avisará com um latido profundo e depois correrá para atacar. Infelizmente, devido a pessoas que não se preocupam muito com o treinamento de uma raça tão séria, o presa-canário não tem uma reputação muito boa. Não é à toa que existem muitas histórias na internet sobre esse cão atacando pessoas com um desfecho fatal. Tosa Inu. Vou falar agora de uma raça de cão não menos divertida, criada no Japão. Estou falando do Tosa Inu, cães maravilhosos que até hoje são usados em brigas. Aliás, esses representantes do mundo animal têm seu nome em homenagem à província onde foram criados. O curioso é que essa é a única raça japonesa que ainda é legalmente usada em eventos de luta. Eles são respeitados em sua terra natal e considerados lutadores de sumô do mundo canino. Tem muitas imagens que mostram esses animais nessas lutas. E o pessoal de lá amam vestir esses cães com trajes a caráter, como um lutador profissional. Esses cães apareceram no final do século XIX. Então, os criadores decidiram que faltava um cão maior, mais forte e mais briguento. Para realizar seus sonhos, eles tiveram que cruzar o Shikoku Inu com algumas raças europeias e o milagre nasceu. Hoje, o Tosa Inu é uma raça rara e perigosa. Não é à toa que está entre as raças proibidas. Para ter um Tosa Inu, os proprietários devem ter a devida autorização judicial. Esse é um cão de respeito. Aliás, os criadores europeus e americanos criaram cães maiores que os japoneses. O Tosa Inu americano pode pesar até 95 quilos, enquanto os cães japoneses pesam cerca de 60 a 70 quilos. Além disso, os cães japoneses são mais baixos. Não tem muito o que dizer sobre o físico deles. Como próprio de um cão forte, o Tosa Inu é musculoso, esguio, bonito e confiante. Nada diferente até aqui. O mesmo pode ser dito sobre o comportamento do Tosa Inu no círculo familiar. Se você o criar e treinar de maneira certa, mostrar perseverança, autoconfiança e pontualidade, o cão será fiel e obediente. Se você deixar as coisas passarem, pode esquecer a obediência do cão. Ele crescerá e se tornará um lutador incontrolável e provavelmente agressivo. É difícil encontrar um animal mais corajoso, implacável e agressivo. O Tosa Inu acaba com seu oponente sem nenhuma cerimônia. Ele só segue a programação dos seus genes. Fila brasileiro. Olha o olhar do menino. Brinca, brinca. Não é à toa que é considerado um animal de guarda perigoso e feroz. O fato é que os nossos cães foram criados com o objetivo de guardar o gado, o que significa que, sem o seu tamanho impressionante e natureza agressiva, seria difícil para eles cumprirem a sua função. Também no passado, quando infelizmente a escravidão existia aqui no Brasil, esses cães cuidavam das pessoas, vigiavam elas e iam atrás quando elas tentavam fugir. Talvez você faça essa pergunta lógica: é mesmo possível um cão alcançar uma pessoa e derrubar ela? Afinal, a pessoa correrá o máximo que puder e vai se esconder atrás de todos os tipos de obstáculos. Pois a resposta é sim, é possível. Ele é um cão grande, de 60 a 70 centímetros de altura, e o seu peso é de 40 a 50 quilos. Até o nome da raça veio de uma palavra que se traduz como agarrar ou prender. E não é à toa que é proibida a importação desse cão em vários países. Dado um nome assim e uma história dessa, dá até para entender quem faz essa proibição. Mas se você olhar do ponto de vista de quem ama os animais, de quem ama os cães, você terá uma perspectiva totalmente diferente. O Fila brasileiro é um cão nobre, confiante e corajoso. Novamente, todos os problemas vêm do péssimo treinamento humano. Por isso é necessário limitar o círculo de pessoas para quem o cachorro será vendido. Olha, tá aí uma boa ideia. Não tem necessidade de fazer um banimento total. Não é à toa que em muitos lugares do Brasil se fala fiel como um fila. E para finalizar, um fato interessante sobre os nossos cãezinhos. Eles percorrem facilmente longas distâncias igual camelos. Representantes dessa raça se movem simultaneamente com 2 membros de um lado. Esta é a sua característica diferente. O dogo argentino é a única raça canina argentina reconhecida. Eu
quero muito te contar essa história curiosa. Tudo começou no século XVI, quando os mastins foram importados para a Argentina. Eles foram usados para objetivos diferentes, mas o principal era a briga de cães. E é importante falar sobre o homem que deu uma importante contribuição para o desenvolvimento do atual dogo argentino. Seu nome é Antônio Nores Martínez. Ele era um famoso cientista e criador de cães argentino. No final do século XIX e início do século XX, as brigas de cães estavam ganhando popularidade. Mastins espanhóis pareciam invencíveis. Um dia, esses cães corajosos e fortes chamaram a atenção de Antônio. Embora não fosse fã desses eventos, ele ficou interessado nesse cão. O cientista estabeleceu a meta de formar uma nova raça a partir dela, que fosse adequada para tudo: para briga de cães, para caça, para guarda de gado, para fins militares e como cão doméstico. Durante muitos anos, Martínez trabalhou no projeto, cruzando o cão de lutador da Córdoba, o Bulldog, o Boxer alemão, o Bull Terrier, o Mastim de Bordeaux, o Lebrel irlandês, além do cão da montanha dos Pirineus. E finalmente ele conseguiu esse belo animal, o dogo argentino. Infelizmente, as pessoas não gostaram tanto da ideia do cientista e continuaram a usar os cães dessa raça, principalmente em brigas de cães. Por isso, a raça foi proibida em muitos países. Qual desses cães te assustou mais? Coloca aí nos comentários. E agora eu vou falar dos piores inimigos dos cães, os gatos. A seguir, eu vou mostrar as raças de gatos mais incomuns do nosso planeta. Ao escolher um animal de estimação, muitas pessoas avaliam seu tamanho e aparência. A julgar apenas por isso, os gatos do deserto, que eu falei agora, são os queridinhos da maioria. Como sabemos, nada na vida é fácil. Esses animais são fofos, mas ao mesmo tempo perigosos e fortes. Eles vivem em condições infernais no deserto do Saara, a 55 graus Celsius. Eles correm na areia, que chega a 80 graus Celsius. Aliás, para viver nessas condições, esses gatos têm uma pele especial nas patas, que os protege de queimaduras. Outra curiosidade é que esses gatos sobrevivem muito tempo sem água. O gato se hidrata pela comida. Basicamente, sua dieta inclui jerboa, pequenos roedores, lagartos, aranhas e insetos que encontrar. O inusitado é que esse gato também caça cobras e escorpiões. Clica aí no botão curtir se você, assim como eu, achou que isso era impossível. Ao caçar animais venenosos, o gato do deserto conta com sua velocidade, que chega a 40 km por hora. Os gatos dessa espécie levam uma vida noturna. Durante o dia, esperam o calor passar em algum lugar com sombra, e quando o sol se põe no horizonte, eles saem para caçar. Mas não é assim tão simples. Antes de sair do abrigo, ele explora cuidadosamente ao redor para ver se está seguro. Ele faz o mesmo antes de voltar para casa. O gato do deserto tem uma excelente orelha, que o ajuda na caça e na defesa. Gato bravo de patas negras. Eis outro felino belo e aparentemente inofensivo que você vai querer pegar nos seus braços e acariciar. Mas quem imaginaria, olhando para essa fofura, que estamos diante de um dos gatos mais perigosos do mundo? Ele vive no sul da África, tem um rosto e porte pequeno e uma aparência fofa. As estatísticas provam o contrário. Nenhum único dia na vida desses gatos passa sem caça. Todos os dias, eles devoram mais presas do que os leopardos em meio ano. Deixa eu te contar um segredo, eles não são sanguinários. Devido ao seu pequeno tamanho e metabolismo rápido, seus corpos precisam constantemente de comida. Por isso, eles precisam caçar todos os dias. Em comparação aos leopardos, uma caça grande é suficiente para cerca de 10 dias. Essa espécie de gato tem uma eficiência incrível. Estatisticamente, 2 em cada 3 ataques são bem-sucedidos. Em média, ele mata 14 pequenos animais numa noite. Para caçar, esses animais astutos e rápidos podem usar diferentes métodos. O primeiro é conhecido como caça rápida. Os gatos saltam da grama alta, correndo em direção de uma presa distraída. Outro método é o uso cauteloso da força, quando os gatos observam silenciosamente e se aproximam sorrateiros da presa. Se esses gatos perigosos e fortes não te impressionaram, o que eu acho improvável, sugiro dar uma olhada em algumas raças de gatos raras. Acredite, vale a pena ver? Então continue assistindo. Vamos começar com uma raça única e antiga, que conquista a todos por sua beleza e meiguice. Ele é o gato angorá turco. Seus ancestrais eram gatos selvagens. Eles eram deslumbrantes, melhoraram com o tempo. Eles deram a esses gatos uma pelagem branca e fofa, que dá vontade de encostar no rosto.
Ah, esses olhos multicoloridos! Por coincidência, na Turquia tinha muitos desses gatos, daí o nome da raça. Aliás, esses bichanos são dados até como presentes de casamento, então essa é uma raça considerada importante mesmo. Esses gatos não deixam as fronteiras de sua terra natal porque as autoridades proíbem estritamente a sua exportação para outros países. Embora sejam predominantes na cor branca, é possível encontrar o angorá turco nas cores preta, vermelha, esfumaçada e creme. Norueguês da floresta. A origem desta raça fofa é cheia de lendas. Alguns acreditam que um gato desta raça acompanhou Thor! E mais tarde, os vikings levaram esses gatos com eles nos navios para fazerem uma tarefa difícil e importante: capturar ratos e camundongos. Os cientistas acham que o gato norueguês da floresta é descendente do gato angorá turco. Foram trazidos para a Noruega por volta do século XVI e, assim, os gatos noruegueses da floresta foram criados. Eles tiraram o melhor dos gatos turcos e o adaptaram ao clima local, menos severo. Esses gatos têm um belo porte, corpo musculoso e pernas longas, e podemos dizer que são bem calmos e tranquilos. Eles têm um alto intelecto e são sociáveis com as pessoas, como a maioria dos gatos, mas seu diferencial é o instinto caçador. Então, o ideal é morar com esse gato em algum lugar no campo, para que ele gaste a sua energia. A propósito, se você tiver medo de roedores e tiver um gato norueguês da floresta, vá se acostumando. Bombine. Parece um filhote de puma, só que menor em tamanho e com olhos meigos. Hoje, os gatos Bombine estão entre os mais raros do mundo. Eles se originaram nos Estados Unidos na década de 1950 e, em média, pesam de 3 a 6 quilos e têm de 25 a 30 centímetros de altura. Para o cruzamento, os criadores escolheram gatos pretos de pelo americano curto e gatos sagrados da Birmânia. O experimento durou vários anos e, finalmente, na quarta geração, nasceram pequenas panteras com pelagem grossa e brilhante preto carvão e olhos expressivos âmbar. No geral, esses felinos são pouco exigentes. Eles têm ótima saúde, imunidade forte, alta inteligência, personalidade tranquila e por aí vai. Ideal para o dono que não quer se incomodar com os cuidados de um animal de estimação. Uma curiosidade sobre eles é que eles odeiam a solidão e vivem bastante, até os 20 anos. Mal egípcio, uma raça de gato com pelo menos milhares de anos. Em egípcio, a raça significa gato. Esses gatos foram endeusados pelos egípcios. Se tinham um incêndio em casa, a primeira coisa que salvavam era este lindo gato egípcio. E por uma boa razão. Dificilmente um humano pularia 180 centímetros de altura em pé, certo? Mas o mal egípcio consegue. Além de saltos altos, eles também se destacam por suas altas velocidades. Podem atingir velocidades de até 50 km por hora. Como você já deve ter notado, eles têm uma cor manchada, distinta e bonita. Tudo natural. Essa raça de gato é única no mundo. Burmila. Se a raça anterior é uma relíquia com todo um aparato histórico, esses gatos são novatos. Nasceram em 1981 e aconteceu por acidente. Os primeiros gatos nasceram num cruzamento acidental do gato birmanês e do gato persa, cor de chinchila prateado. A mulher, que criava os animais, gostou do resultado e pensou num programa especial para cruzar eles. É fácil distinguir essas belezuras. A principal característica são seus olhos expressivos e profundos, na maioria cor verde. Mas existem outros, por exemplo, da cor âmbar. Eles não se importam se você viaja, mora no campo ou num apartamento. O importante é não abandonar o animal. A raridade da raça se deve à sua novidade e ao ainda pequeno número de abrigos para procriar a espécie. Uma boa notícia é que depois de algum tempo eles aumentam em número. Quem não gostaria de ter um animal tão fofo e gracioso em casa? Vamos parar de falar um pouco dos peludos, dos gatos, e em seguida vamos falar sobre os maiores animais, animais albinos, animais de um olho só e espécies raras com mutações incomuns e cores estranhas. Super cavalo. Não é exagero se eu disser que cavalos nascem todos os dias. Agora, cavalos enormes nascem com menos frequência, como o Samson, que é um animal que nasce 1 a cada 1000 anos. Que cavalo enorme, sem igual! Nunca existiu e provavelmente não existirá por muito tempo.
Ele foi único e acredito que você concordará comigo. Esse cavalo da raça Shire nasceu no século XIX na Inglaterra. Sua altura era de cerca de 2,20 metros e pesava 1.520 quilos. Este é o cavalo mais alto e pesado já registrado. É impossível acreditar que esse cavalo realmente existiu. Normalmente, os cavalos da raça Shire são famosos por seu grande tamanho e habilidades. Eles podem ser usados para rebocar objetos pesados, em corridas e muito mais. Há muitos cavalos grandes entre os Shire, mas como o Samson, é 1 em 1 milhão ou até 1 bilhão. Pérola. De que cor são os crocodilos? Verde, claro, ou preto, se for um jacaré-açu. Mas os crocodilos também podem ser brancos. Mas esses crocodilos raramente nascem. Um desses albinos é uma rara fêmea de jacaré chamada Pérola. Na verdade, não é bem uma albina. Nesse caso, trata-se de leucismo, perda parcial da pigmentação, e não perda total, como no caso do albinismo. A fêmea é jovem, ela tem cerca de 15 anos, o que é uma idade pequena para jacarés que vivem de 50 a 60 anos. Pérola não é muito grande, pesa cerca de 50 quilos e tem 3 metros de comprimento. Ela mora num parque temático americano na Flórida. Só lá ela pode viver normalmente. Na natureza é quase impossível viver com leucismo. Ela não seria capaz de se camuflar no ambiente e caçar com eficácia, e os raios escaldantes do sol acabariam com sua pele sensível. Mas em cativeiro, ela é bem cuidada, então lá ela está segura. Temos que admitir que animais com leucismo e albinismo são fáceis de confundir. Afinal, ambos são brancos. Vamos falar dos albinos. O primeiro é o raríssimo tubarão albino. Por isso, ele já é único e, para ajudar, ele também é caolho. Caolho e albino. Podemos dizer que animais com essas características nascem uma vez em 1000 anos ou mais. Esse tubarão exótico foi encontrado no México. Foi capturado por um pescador chamado Henrique. Infelizmente, o animal já estava morto, então os cientistas não conseguiram estudá-lo adequadamente. Mas eles descobriram que o pequeno tubarão caolho estava na mesma ninhada com outros 9 filhotes de tubarões que nasceram normais. O albino foi o único tubarão com patologia entre a ninhada. Acho que ele gosta de ser do contra, por isso é tão diferentão. Ioda. Alguns animais têm olhos e cor de pele diferente, já outros têm orelhas esquisitas. Por exemplo, o Yoda. Não tô falando do mestre Jedi, embora suas orelhas também são estranhas e diferentes. Me refiro a Yoda, o gato que nasceu com 2 pares de orelhas. Os donos acertaram em cheio o nome. O que aconteceu com Yoda é um caso raro de anomalia congênita. Os proprietários levaram Yoda para casa ainda filhote e se apaixonaram na hora pelo bichano orelhudo, mas as orelhas preocuparam um pouco. Então os donos levaram Yoda ao veterinário. Ele ficou chocado com esse fenômeno e afirmou que só tinha ouvido falar de algo assim uma vez, mas nunca tinha visto pessoalmente. O veterinário admitiu que o bichano é especial e, apesar das orelhas estranhas, a audição de Yoda é boa. Não podia ser diferente. Cobra com uma pata. Todo mundo sabe que as serpentes não têm membros. Mas existem exceções. Alguns anos atrás, uma serpente entrou numa casa chinesa e a dona da casa matou o réptil com medo. Ela estava prestes a jogar o corpo fora quando, de repente, viu uma pata saindo da cobra. O réptil tinha um membro crescendo, mas como? Por que ela era assim? A maioria dos cientistas acredita que a serpente era um mutante, mas alguns cientistas sugeriram que ela comeu algum lagarto. Sua pata de alguma forma não digeriu, criou raízes no corpo da serpente e cresceu através da pele. Qualquer que seja a versão correta, a serpente é assustadora. E sua pata é um charme à parte que a torna incomum. Os cientistas já encontraram restos de serpentes antigas que tinham algo parecido com patas, mas nunca apareceu um réptil entregue a eles por uma chinesa. É possível que a serpente com uma pata seja exclusiva na história. O mesmo pode ser dito sobre o próximo animal desse vídeo, a mariposa poodle venezuelana. Ela ficou conhecida em 2009 quando o zoólogo Arthur Anker tirou uma foto dela no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. Acredita-se que um inseto assim não tenha sido visto em nenhum outro lugar. Apesar de já ser famosa, ela ainda não foi identificada como uma espécie separada. Então, tudo o que resta é especular. Alguns cientistas acreditam que a mariposa poodle venezuelana pertence à família das mariposas do focinho. Outros acreditam que ela pode estar de alguma forma relacionada à mariposa tigre. De qualquer forma, os cientistas ainda não conseguem descrever a espécie e estabelecer de que família ou ordem ela pertence. Qual o seu palpite? Compartilha aí nos comentários. Bora voltar a falar dos albinos? Conheça o guaxinim albino. Surpreso?
Pois é, ele existe. Eles são muito diferentes dos guaxinins comuns, que são listrados e escuros. Na verdade, eles parecem mais gambás gigantes, ratos ou hamsters do que guaxinins. A pelagem branca única e rara desses predadores é resultado de mutações que ocorreram no corpo. Os hábitos e características de vida dos guaxinins albinos são os mesmos dos guaxinins comuns, exceto que é mais difícil para eles caçar e sobreviver por causa de sua cor rara de pele. No mais, ele é igual aos outros animais albinos. É por isso que as pessoas tentam capturar animais tão únicos e colocá-los em reservas e centros de animais, onde as pessoas podem cuidar deles. Olha esse outro animal raro com uma cor incomum? Calma, esse não é um albino. Agora é a vez dos animais coloridos, e o primeiro deles é um gafanhoto rosa. É difícil acreditar que esse inseto seja de verdade. Parece um personagem de conto de fadas ou uma montagem de Photoshop. Mas não, os gafanhotos cor-de-rosa existem mesmo. Segundo os cientistas, a cor incomum desses insetos é resultado de uma mutação genética caracterizada por violação da pigmentação dos tegumentos externos em favor do vermelho, laranja ou rosa. Esses gafanhotos são elegantes e charmosos, mas não sei se eles gostam dessa mutação. Afinal, gafanhotos assim raramente nascem ou vivem até a idade adulta. Por causa de sua cor muito brilhante, eles se tornam um alvo ideal para predadores que os detectam rapidamente. A beleza colorida pode ser encontrada não só na grama, mas também no fundo do oceano, na costa da América do Norte. Junto com as lagostas comuns, as azuis podem estar por lá. E não, esta lagosta não é azul porque faz muito frio. É mais um animal raro, extremamente difícil de encontrar. Os cientistas acreditam que uma lagosta azul nasce entre 2 milhões de lagostas comuns. Claro, a cor azul é uma mutação genética. Faz com que as lagostas produzam níveis excessivos de pigmento azul escuro. E como você deve ter imaginado, esses artrópodes são um alvo ideal para predadores como gafanhotos cor-de-rosa ou animais albinos. Só algumas lagostas azuis sobrevivem, é por isso que são tão raras. Felizmente, as pessoas geralmente não comem essas lagostas. Os pescadores consideram as lagostas azuis um bom presságio, por isso, via de regra, as deixam voltar para a água. E depois tem as lagostas amarelas. Não são tão raras quanto as azuis, mas também são exóticas, olha só. Saola, se você achou esses animais diferentes, senta que lá vem história. Imagine a espécie inteira ser rara. Esse é o caso desse mamífero de dedos pares que vive no Vietnã e no Laos. Às vezes também é chamado de unicórnio asiático. Um simples fato diz que o animal é raríssimo. Ele foi descoberto só no início dos anos 1990. Pensa, 30 anos atrás, ninguém poderia encontrar esse animal de 100 quilos. A descoberta virou sensação. Ninguém esperava que no final do século XX ainda fosse possível descobrir uma nova espécie desconhecida de grandes mamíferos. Embora a espécie seja nova, ela já está à beira da extinção. Segundo estimativas, restam menos de 250 saolas no planeta. Os cientistas não podem dizer o número exato porque mal conseguem observar o saola. Eles têm que usar armadilhas fotográficas ou filmar os animais secretamente. Os cientistas não podem dizer muito sobre os saolas porque esses animais com cascos são reservados e arredios. Os saolas andam sozinhos ou em pares. São tímidos e ativos durante o dia. Não se sabe se os cientistas conseguirão estudar em detalhe esta rara espécie animal, mas esperamos que tenham tempo para conhecer eles melhor. Acho que muita gente sabe que um guepardo consegue ultrapassar um carro de corrida quando acelera. Mas você ficaria muito surpreso de saber que há um pássaro que voa 3 vezes mais rápido que o guepardo. E agora vamos ver os animais mais rápidos do mundo. Guepardo. Vamos começar com o símbolo da velocidade, o guepardo, o mamífero terrestre mais rápido do mundo. Ele tem um corpo esguio, leve e aerodinâmico, pouca massa, pulmões desenvolvidos e patas muito fortes. Todos esses fatores permitem que ele acelere até 130 km por hora. Esta é a capacidade máxima. Os guepardos geralmente aceleram até 90 a 100 km por hora. É impressionante. Falando em aceleração, essa é a principal característica da corrida do guepardo. Como eu disse lá no início do vídeo, na largada ele consegue ultrapassar até um carro de corrida. É quase um carro, porque em apenas 3 segundos ele acelera de 0 a 110 km por hora. Nem todos os supercarros fazem isso. Mas, ao contrário dos supercarros, ele não consegue manter uma velocidade fenomenal por muito tempo. Como outros felinos, ele se esgota rapidamente. Velocidade conta muito na hora de escapar. Normalmente, o guepardo rastreia sua presa numa emboscada e corre para ela bruscamente. Quase ninguém tem tempo de escapar desse raio com cauda. Mesmo animais velozes como os antílopes nem sempre escapam do guepardo. Porém, do outro lado do mundo existem herbívoros que fogem e ultrapassam ele numa corrida.
Eu tô falando do Antilocapra, o herbívoro mais rápido do planeta. Muitos o consideram o segundo animal terrestre mais rápido do planeta, com uma velocidade de até 98 km por hora. Não muito menos que a velocidade de um guepardo. O Antilocapra é mais resistente e pode correr mais rápido e por muito tempo, afinal, ele aprendeu a fugir correndo de predadores por longas distâncias. Ele pode manter uma velocidade insana a uma distância de 5 a 6 quilômetros. Isso é o suficiente para fugir de lobos, coiotes e linces, os principais inimigos desses velocistas com chifres. Mas nem o guepardo, nem o Antilocapra, nem ninguém pode competir com o campeão, o animal mais rápido do planeta. Muitos cientistas consideram que o campeão seja o falcão peregrino, uma ave de rapina. O falcão peregrino desenvolveu sua maior velocidade durante o mergulho. Ele desliza para baixo, rastreia as presas, escolhe uma delas, sobe e depois faz um mergulho acentuado. Nesse momento, sua velocidade pode atingir 320 km por hora, e alguns pesquisadores acreditam que esse não é o limite e que o falcão peregrino pode atingir velocidades de 389 km por hora num mergulho. Isso é 3 vezes a velocidade do guepardo. Levando em conta as garras afiadas do falcão peregrino e seu tamanho considerável, não é de se estranhar que depois de encontrar a presa a uma velocidade tão frenética, ele não dá nenhuma chance. As garras às vezes atacam tão forte que até a cabeça de uma presa grande pode cair. Mas olha só, o falcão peregrino não pode ser chamado de campeão absoluto do mundo das aves. Sim, ele é o animal mais rápido do planeta, mas quanto ao voo horizontal normal, o falcão peregrino é inferior ao andorinhão de cauda agulha. No voo horizontal normal, ele atinge quase 170 km por hora. Peixe-vela. Se o falcão peregrino reina no céu, o peixe-vela reina na água. Esse peixe é o mais rápido do mundo. Vive nas águas tropicais, subtropicais e temperadas de todos os oceanos e surpreende os habitantes das águas com sua velocidade. Pode atingir velocidades de até 110 km por hora. A velocidade incrível ajuda o peixe a caçar com sucesso. A rapidez acontece por vários fatores. Primeiro, durante a natação rápida, a barbatana do peixe se dobra e se retrai em um detalhe especial nas costas. Segundo, durante a aceleração, ele usa a turbulência, ou seja, a água forma redemoinhos ao seu redor, o que reduz a resistência à água. Poucos peixes conseguem competir com o peixe-vela, mas existem alguns. Um deles é o marlim preto. É o principal candidato ao papel de peixe mais rápido do mundo e com razão. Os cientistas acreditam que o peixe-vela é melhor para acelerar e ganhar velocidade máxima, mas o marlim negro é o melhor para nadar na mesma alta velocidade. Esse predador corre pela água a velocidades maiores que 85 km por hora, por isso alcança facilmente as suas presas, barcos e navios. Galgo. Voltemos à Terra. Existem outros velocistas épicos, além de guepardos e antilocapras. O galgo com certeza é um deles. Este é o cão mais rápido do mundo. O galgo inglês foi criado para caçar pequenos animais, então a velocidade surreal está no sangue desses cães. Ele pode facilmente alcançar uma lebre veloz porque esse predador acelera até 72 km por hora. Mas, de acordo com outros relatórios, a velocidade máxima do galgo é de 67 km por hora. De qualquer maneira, qualquer um desses relatórios é espantoso. Para efeito de comparação, o American Pitbull Terrier e o pastor alemão podem atingir velocidades de 48 km por hora, e o Rottweiler pode atingir velocidades de 40 km por hora. O interessante é que o galgo é tão forte e perigoso apenas durante a corrida. Assim que termina e o galgo sai da corrida, ele se transforma num cachorro fofo que você gostaria de ter. Os galgos não são agressivos, dificilmente latem e são discretos. Eles também não estragam as coisas e oferecem afeto igual a todos os membros da família. É até difícil acreditar que uma gracinha dessas venceria qualquer um numa corrida de velocidade. Já que estamos falando de corridas, por que não dar uma olhada nos cavalos? Esses animais são feitos para corridas espetaculares, mas poucos deles provam que são dignos. Mas não o cavalo puro sangue, porque é o mais rápido do mundo. Os cavalos puro sangue ingleses são insuperáveis em velocidade. Sua norma é galopar numa velocidade de 60 km por hora. Nas longas distâncias, acima de 3 km, eles galopam a uma velocidade média de 55 km por hora. E o campeão é o apelidado Win and Brew, ou cerveja vencedora, que entrou pro Guinness acelerando até 70,3 km por hora. Imagine o quanto o cavaleiro tem que tentar não cair desse animal tão rápido.
Uma coisa é observar um belo cavalo galopando numa corrida, outra bem diferente é assistir a um lagarto gigante correndo, que pode tirar sua vida. Isso é exatamente o que acontece com as presas do lagarto monitor, nosso próximo velocista. É o maior do seu tipo, vive na Austrália e é um dos maiores lagartos do mundo. Atinge um comprimento de 2 a 2,5 metros e pesa mais de 20 quilos. Apesar disso, o adulto é capaz de atingir velocidades de até 40 km por hora. Ele consegue correr sobre 4 patas ou sobre 2 patas traseiras. Velocidade, força e tamanho são uma combinação séria. Como o principal predador em seu alcance, o lagarto monitor alcança rapidamente qualquer animal e acaba com ele. As pessoas também se preocupam. Ele é capaz de derrubar um adulto no chão com um golpe de cauda. A boa notícia é que esses lagartos vivem longe de onde moram os humanos. Morcegos mexicanos de cauda livre. Lembra que eu falei das aves mais rápidas, o falcão peregrino e o andorinhão? Essas aves talvez gostem de voar com o morcego mexicano de cauda livre. Não é bem uma ave, mas uma espécie de morcego. Mas isso não o impede de ser um líder. Ele não é apenas o morcego mais rápido, mas também um dos animais mais rápidos em voo horizontal. A velocidade do morcego mexicano de cauda livre chega a 160 km por hora, não muito menos do que o andorinhão de cauda agulha. Essa espécie de morcego não é nada agressiva, por isso ele é usado com frequência em vários estudos, por exemplo, no mecanismo de comunicação ultrassônica. Provavelmente não é fácil para os cientistas capturar esses animais brincalhões. Apesar de não ser uma tarefa de outro mundo, os morcegos mexicanos de cauda livre vivem em cavernas em colônias enormes, com até milhares deles. É possível, então, capturar algum. Vamos encerrar com os insetos que também têm uma velocidade incrível. Por exemplo, as libélulas são muito rápidas. É um dos insetos mais comuns do planeta e nem todo mundo sabe que também um dos mais rápidos. As libélulas podem se mover tão rápido quanto um carro, a uma velocidade de 60 km por hora. E algumas libélulas aceleram mais rápido. Quando uma libélula bate as asas superiores e inferiores formam uma cunha em colapso, fazendo com que um jato de ar seja lançado para trás, criando uma força reativa que empurra a libélula para frente. A estrutura das asas dela é ideal para voos rápidos, mas esses insetos podem voar como quiserem, rápido ou devagar. Elas podem mudar repentinamente sua posição de voo ou até congelar no ar. Quanto aos insetos terrestres, os besouros tigre da Austrália não têm igual. Eles atingem velocidades de 9 km por hora. Comparado com os voos da libélula, falcões peregrinos ou guepardos, isso parece insignificante, mas não se esqueça do seu tamanho. Considerando o tamanho modesto do besouro, ele salta a uma velocidade de 125 comprimentos de corpo apenas em um segundo. É como se uma pessoa percorresse uma distância de 212 metros num segundo. Já pensou? E por hoje é só. Qual desses animais te surpreendeu mais? Me fala nos comentários e muito obrigado pela sua companhia.